Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O Paracatu Rural está sempre pronto a atender você, ouvinte, internauta, buscando as respostas às dúvidas, com quem entende do assunto, é claro. Nós fomos procurados por um produtor rural que gostaria de saber sobre as linhas de crédito para produtores rurais, mais especificamente para a agricultura familiar. Estes são atendidos pelo PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, destinado ao estímulo da geração de renda e melhor uso da mão de obra familiar, por meio, melhor dizendo, do financiamento de atividades e serviços rurais, agropecuários e não agropecuários que são desenvolvidos em um estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas. O Carlos Henrique da Silva, extensionista da Emater MG Escritório de Paracatu, nos explica o que é o PRONAF. O PRONAF é uma abreviação, é uma sigla do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ele é dividido em grupos. No caso, o PRONAF-A e o PRONAF-A/C, que o A é o investimento e o A/C é o custeio, é para assentados de reforma agrária e beneficiários do programa de crédito fundiário. No nosso caso aqui de Paracatu, principalmente para a reforma agrária. Para ter direito aos benefícios do PRONAF, os agricultores e produtores rurais que compõem as unidades familiares de produção rural devem comprovar seu enquadramento mediante a apresentação da Declaração de Aptidão ao PRONAF, uma DAP ativa, em um dos grupos A, B ou AC. A dúvida do nosso ouvinte é justamente sobre os grupos A e AC. O extensionista Carlos Henrique explica a diferença entre o PRONAF-A e o AC. O PRONAF-A, ele é o investimento do PRONAF. Ele sai para o produtor, para o assentado de reforma agrária, até R$ 26.500. Ele é autorizado pelo INCRA, ele é garantido pela União, então o produtor ele não precisa ter avalista e ele não precisa dar garantia nem real, nem garantia fidejussória. Nesse caso, o INCRA, por meio da declaração de parceiros, que é assinada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a associação a qual o assentado pertence, e a Emater, o INCRA ele emite autorização, o ofício autorizando o banco a contratar aquele financiamento juntamente com o produtor, né? E como eu já falei, não precisa de garantias. Ele é subsidiado, né? Ele tem uma taxa de juros bem baixa, ou seja, 0,5% ao ano, no caso do investimento, e aquele produtor que paga em dia, ele tem um bônus de adimplência. Esse bônus de adimplência, ele chega até 44%, segundo o Manual de Crédito Rural. Mas para isso o produtor tem que estar com a sua parcela em dia, ele tem que pagar em dia. No caso do PRONAF A/C, é o custeio, ou seja, é o A custeio. Esse PRONAF ele sai até o valor de R$ 7.500, a taxa de juros é um pouco maior, é 1,5% ao ano, e ele pode fazer esse custeio por até 3 operações. Ele contrata uma vez, com um ano ele paga novamente, no caso de custeio pecuário, depois ele pega outro ofício junto ao INCRA, mais outra operação, e até 3 operações. Para isso, o produtor tem que ter toda a documentação de produtor rural, que é principalmente o contrato, né, o CCU, que é liberado pelo INCRA. Esse CCU tem que estar dentro da validade. Além do CCU, ele vai precisar do ofício do INCRA, vai precisar da DAP, enquadrando ele no grupo A para o investimento e no grupo A/C para o custeio, e cartão do produtor, CCIR, ITR, e não pode também ter nenhuma restrição, nem SPC, nem Serasa, nem Cadim. PRONAF-A tem prazo para pagamento de até 10 anos, porém é flexível de acordo com a atividade financiada. Então, o PRONAF-A ele tem um prazo máximo de 10 anos. Esses 10 anos varia de acordo com a atividade financiada.
Se ele vai financiar uma atividade que demora a ter retorno, o retorno é a longo prazo, ele vai ter esses 10 anos de prazo com até 3 anos de carência. Agora, se a atividade for uma atividade que dá retorno a mais curto prazo, esse prazo vai ser reduzido, tanto o prazo para pagamento quanto a carência. Mas isso aí varia de acordo com o projeto técnico que a gente elabora e entrega na agência. No caso, o Pronaf-A ele é contratado exclusivamente pelo Banco do Brasil. Você falou que faz o projeto, então, a Emater dá total assistência para o produtor rural, para encaminhá-lo no melhor caminho, realmente fazer uma coisa que vai funcionar, que ele vai ter um resultado, porque não adianta nada ele investir, ele fazer uma contratação de um crédito desse, se ele não vai ter um retorno. E a Emater está aqui justamente para poder orientar da melhor maneira, né? Exatamente. O projeto ele tem que demonstrar a viabilidade técnica. Então aí entra o papel da assistência técnica na elaboração do projeto e no acompanhamento junto com o produtor. Se o projeto não tiver viabilidade técnica, a gente tem que discutir, a gente discute com o produtor uma outra alternativa. Tendo essa viabilidade técnica, só aí que o banco vai estar aprovando essa proposta, mas a Emater ela trabalha junto nessa questão aí da orientação, da assistência técnica e do acompanhamento técnico com o produtor. O produtor rural que nos procurou exclamou que estaria tendo dificuldades para conseguir dar andamento na liberação do crédito junto ao banco para o seu projeto. Segundo ele, o banco não teria a pessoa responsável para recebimento dos projetos. Carlos Henrique nos informou que teve reunião com o gerente da agência do Banco do Brasil de Paracatu no início de junho e nos conta como está a situação. Olha, mais ou menos uns 15 dias eu tive uma reunião com o gerente do banco, o André, da agência aqui de Paracatu, e para esses casos que o INCRA já emitiu o ofício, ou seja, é um passivo, o ofício já está emitido, está faltando o banco aceitar a proposta, ter um responsável para receber a proposta, sim. Nesses casos que os ofícios já estão emitidos, inclusive eu já fiz 2 propostas de custeio, salvo engano, 4 de investimento, tem o funcionário do banco designado pelo gerente para dar vazão nesse passivo, porque até então não tinha um funcionário para estar recebendo essas propostas. Mas isso, até o momento, já foi resolvido, né? Assim, essa questão posterior para os novos ofícios, as novas autorizações, aí seria interessante estar conversando diretamente com a agência do Banco do Brasil aqui em Paracatu, com o gerente, que é o André. Nós entramos em contato com o gerente da agência do Banco do Brasil aqui de Paracatu, que nesta semana ainda nos receberá para falar sobre o fluxo de atendimento neste setor. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.